vocês estão bem? Hoje nós vamos para mais um vídeo sobre os milagres de Jesus, que é o tema que nós vamos trabalhar agora no mês de outubro. E na história de hoje nós vamos falar de um menino que dividiu o seu lanchinho. E você, criança, você costuma dividir as coisas que você tem? O seu lanchinho, seus brinquedos, seu lápis de cor com seus priminhos, seus irmãos, seus amiguinhos, você divide? Olha lá, hein? Tem que dividir. E uma das coisas que a gente vai falar hoje sobre a nossa história. E na matemática de Deus é diferente da matemática que a gente aprende na escola. Na escola, por exemplo, a gente aprende que se a gente tem 4 lápis e divide com um amigo, cada um fica com 2. É como se a gente perdesse um pouco. Mas na matemática de Deus é diferente. Quanto mais a gente divide, mais a gente tem. Isso que nós vamos falar hoje. Amém, criança? E para começar, a gente vai fazer uma oração. Vamos colocar a mão no coração para falar com Deus? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te convidamos a participar conosco, Deus, desse culto. Que o Senhor venha falar, Senhor, ao meu coração, ao coração de cada criança. Nos ensine grandes coisas, ó Deus, através da história de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Glória a Deus. E na história de hoje, nós vamos falar que Jesus, ele foi para um lugar, ele foi para o deserto, que ele queria descansar um pouco, ele queria comer alguma coisa, porque aonde Jesus ia, juntava um monte de gente, e Jesus ficava ali o dia inteirinho falando das coisas do reino de Deus. Então, como Jesus queria descansar um pouco, ele pegou e foi para o deserto, ele foi para um lugar um pouco mais afastado. Mas aí, o que aconteceu? O povo descobriu para onde Jesus foi com os discípulos. Então eles foram na frente correndo e chegaram lá antes dele. Olha só que povo esperto. E aí Jesus avistou de longe e viu aquela grande multidão. E aí Jesus teve compaixão. Aí ele sentou lá com o povo e começou a falar da palavra de Deus, das maravilhas que o Senhor fazia. E é tão gostoso que quando a gente está com uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, a gente fica ali horas e horas conversando e nem vê o tempo passar. E com Jesus foi a mesma coisa. E aí os discípulos perceberam que já estava ficando tarde, começou a escurecer, já estava ficando bem tarde. Jesus falou, ou melhor, os discípulos foram lá falar com Jesus. Jesus, já está ficando tarde, é melhor você falar para a multidão e ir embora, para a multidão ir para sua casa, porque eles estão ficando já com a barriguinha com fome. Aí Jesus falou para eles, faz o seguinte, vai lá em meio à multidão e vê se alguém tem alguma comida. E aí foi o que eles fizeram, os discípulos foram lá, falaram com toda a multidão para ver se alguém tinha alguma comida. E aí tinha um menininho que ele tinha uma cestinha com 5 pães e 2 peixinhos. E aí esse menininho foi e entregou para os discípulos o seu lanchinho. Ele podia ter pensado, né? Não, eu vou ficar quietinho, não vou falar que eu tenho meu lanchinho não, porque se eu dividir eu vou ficar com fome. Mas ele não fez isso, ele dividiu o seu lanchinho. E eles levaram para Jesus o seu lanchinho, aí Jesus pegou aquela cestinha que tinha comida, levantou para os céus e agradeceu, orou, falou com Deus. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? Um grande milagre. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos se transformou num montão de peixe, num montão de pães, olha só. E eles foram tirando e foi repartindo com a multidão, e eles foram comendo, foram ficando de barriguinha cheia, comendo um monte de pãozinho também, e eles iam tirando e não acabava. Cada vez mais que eles tiravam, mais saía peixes, mais saía pão.
E aí, depois que todo mundo comeu aquele monte de pão, aquele monte de peixes, eles foram juntar tudo que tinha sobrado, porque a gente não pode desperdiçar comida, né? E aí, sabe o que aconteceu? Ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Olha como a matemática de Deus é maravilhosa. Quanto mais a gente divide, mais a gente tem. Deus, ele é maravilhoso, né? E nos ensina coisas grandiosas através da palavra de Deus. E agora, eu vou ler com vocês um versículo que está na Bíblia, no livro de Gálatas 6, que diz assim, Gálatas 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Então, olha só, esse menininho, ele fez o bem, ele dividiu aquilo que ele tinha. E nós aprendemos muitas coisas hoje, que nem, por exemplo, os discípulos, quando eles viram que estava ficando tarde, eles não sabiam o que fazer com a multidão com fome, eles foram falar com Jesus. Então eles apresentaram para Jesus aquele problema e Jesus ajudou eles com a solução. Jesus, quando ele viu aquele pouquinho de comida, só 5 pães e só 2 peixinhos, o que ele fez? Ele foi, orou e apresentou para Deus, orou e agradeceu. Então, a gente tem que fazer da mesma forma. A gente tem que ter o coração bom, ser fiel no pouco. Mesmo quando a gente acha que a gente tem pouquinha coisa, a gente tem que entregar para Deus e orar, que Deus, ele multiplica. Amém, crianças? E essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês sigam o exemplo de tudo isso que a gente aprendeu hoje, tá bom? Então, essa foi a nossa história de hoje, o nosso louvor. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.